citar dentro da palavra esses frutos da carne que nos impede de chegar mais próximo de Deus. E aqui a pergunta é essa: estaríamos nós preparados para ver à luz da palavra a verdade sobre a nossa conduta dentro de uma vida proposta e chamada cristã? Porque é muito comum nós entendermos virtudes e manifestações como Deus se manifestando entre nós, e aparentemente tudo está de uma forma maravilhosa. Mas estaremos de fato agradando a Deus? E o que está em nós de fato vem por uma presença divina e aceitamos aquilo que é a doutrina? Ou nós estamos nos enganando? E o assunto é sério. Se hoje fosse aqui um culto para projeção humana, com o propósito de promover pastores, bispos ou qualquer autoridade eclesiástica, aproveitaríamos esta oportunidade para uma fala mais branda. Mas aqui nós temos que defender algo que não é nosso, é do Senhor. Então o assunto é dele, não é nosso. Estamos nós aptos e preparados para isso? A comunhão da igreja nos permite falar sobre isso. O assunto é simples, nós vamos ser bem objetivos, mas para resgatar de fato aquilo que é temer a Deus, servir a Deus. Em nenhum momento aqui tem nem sombra de propósito algum de ofender qualquer pessoa entre nós, ou denegrir a imagem de quem possa estar praticando algo que a palavra condene, de maneira alguma. Que Deus nos livre desse sentimento. Só que nós temos a palavra de Deus está aqui registrada nesse livro sagrado. Cremos no conteúdo, cremos no seu teor, cremos no que está aqui. E agora nós não vamos aqui fazer uma pregação da palavra para te motivar, ou a mim, ou a todos vós. Nós vamos aqui discorrer sobre o conteúdo dela, que é a doutrina da qual nós precisamos entender para melhor agradar a Deus. Aceita isso? Então o que diz aqui na palavra, de forma muito objetiva, quando o apóstolo Paulo pregou na Galácia, ele falava sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então ele dizia que as obras da carne são manifestas justamente para que pudéssemos opor ao que é Espírito. Então veja, dizia ele aqui, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. A prostituição não é condenado somente a quem pratica como profissão, mas aquele que se ajunta a um prostituto ou a uma prostituta, tanto quanto se faz contaminado diante de Deus. Se eventualmente entrou aqui alguém que tem esta prática na sua vida e está visitando esta igreja, não se ofenda com isto. Teve uma mulher que chegou nos pés de Cristo e havia nela essa prática, e Cristo não a desprezou, a perdoou, mas deixou uma mensagem: vai e não peques mais. A prática é condenada por Deus. Você, como ser humano, é aceito. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. Glória a Jesus. E aos moços que estão aqui, entendam que a extensão da prostituição vem à fornicação, que é o ato sexual antes do casamento, por Deus condenado. E se assim praticarem, também desagradam a Deus. E vocês estão ouvindo isso aqui hoje? Se coloquem diante da palavra. A doutrina não mudou. Glória a Deus.
Guardem isso no vosso coração. Não existe cristianismo moderno com a evolução da ciência, tecnologia, a modernidade das coisas, a Bíblia vai se moldar. Não. A forma está aqui, que é Cristo, o modelo imutável. Glória a Jesus. Impureza, uma vida impura. Pureza é lúcida, transparente, limpa. Impureza é suja, uma vida suja, calcada e fundada em mentiras, em trapaças, em coisas ilícitas. Não adianta prosperar na ilicitude e na mentira, porque o fruto disto é apodrecido. Se Deus tem que te abençoar, Ele te abençoa na sinceridade. Glória a Deus. Impureza. Não tem como agir de forma transparente. Não é uma pessoa confiável. Não é uma pessoa... Veja que na ciência, se nós temos um copo de água limpo e colocamos nele um copo de água sujo, todo o conteúdo se contamina e se suja. Mas Cristo, que é puro e perfeito, os nossos pecados foram colocados sobre Ele na cruz e Ele não se contaminou, Ele nos purificou. Glória a Jesus. Então, as impurezas são frutos da carne, que trazem na prática, no exercício da profissão, da vida social, atos que desagradam a Deus e que te afastam, me afastam de Deus, se assim nós praticarmos. Lascívia. A lascívia é o ato, é a prática da sensualidade de forma desordenada, obsessiva, sem controle. Para os casados e para os solteiros, às vezes vem a falsa ilusão de que a não consumação do ato ou a conjunção carnal, se não consumar, não está se contaminando. Não se engane. Não se engane. A lascívia, ela vem na sensualidade, não propriamente na consumação do ato, mas na obsessão. Um olho de um lascivo, ele olha para outra pessoa com malícia, com desejos promíscuos. E se você tem isso, a palavra condena. São frutos da carne, lançados pelo inimigo. Pode ver que nas festas da carne que o inimigo promove na sociedade, o que é que mais predomina? A nudez, a sensualidade, a promiscuidade. Não estou dizendo de festas particulares e privadas, mas aquelas que ele insemina na sociedade para promover o seu reino e afrontar a criação diante de Deus, que criou homens e mulheres para serem puros, segundo a sua imagem e semelhança. Ele vem com a impureza, ele vem com a lascívia. E é tão interessante isso, que tem uma festa muito grande que logo se aproxima, e que queira Deus que hoje você ouvindo isso, você se abstenha do que está por chegar. Que tem pessoas que se vestem do próprio inimigo e é aplaudido nas passarelas. Aplaudem o reino das trevas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Idolatria, mesma coisa. Idolatria, a adoração a deuses. E só existe um Deus, o nosso Criador, único. Adorar, participar da idolatria. E como o mundo, a sociedade, as profissões, o trabalho, os estudos, as oportunidades aumentaram muito. Então, as redes sociais também facilitaram o nosso convívio. Vez ou outra vem alguém perguntando para nós: irmão, eu queria fazer uma pergunta, e vocês são jovens, só um recadinho. A gente sabe que você sabe o que quer saber daquilo que nós queremos falar, que vocês perguntam. Entendeu? É a mesma coisa que vocês fazem conosco. Eu queria perguntar para o irmão se pode uma coisa. Você já sabe a resposta, só quer que nós aprovamos.
Vocês dão risada, mas é verdade. Para mal, adivinhações, encantamentos, obras malignas para seduzir, modificar, adivinhar ou transtornar pessoas, toda sorte de malignidade envolvendo espíritos, é abominável diante de Deus. Nós não participamos. E inimizades, não tem paz com as pessoas, tem sempre uma intriga com alguém, tem sempre uma inimizade com alguém, qualquer coisa está brigando com alguém. Inimizades entre os irmãos, entre as irmãs, entre as famílias que não se falam, parentes que não se conversam, e sentam aqui, e alguns ousadamente ainda falam línguas. Que espírito é esse? Se o que está em ti é de Cristo, isso aqui é mentira? Não, a palavra é verdade. Então o que está em ti? Glória a Deus. Se você tem inimizade, aqui está um aviso para você: obra da carne, fruto do mal. Porfias, porfiar, para quem não sabe, veja que porfiar é persistência, é insistência. Mas aqui nesta palavra, no contexto da palavra, que alguém vai dizer, mas a persistência é algo bom. Sim, quando você tem um objetivo, quando você tem um propósito. Mas dentro dos frutos da carne, a porfia é quando você é teimoso, você é insistente no mal, na razão. Você não abre mão do perdão porque você tem a razão. Você prefere ter a razão do que ter o perdão. Porfia. Quantos teimosos nós temos aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que vocês estão manifestando não é outra coisa senão a presença de Deus. Porque o que nós estamos falando aqui não agrada a carne, mas o que sai da tua boca vem da alma, é pureza. Glória a Deus. Emulações, concorrência, disputa. Emulações, ela tem ela caminha paralelo à inveja, mas a inveja, o invejoso não suporta ver alguém melhor que ele, aquilo lhe destrói. A emulação, ela é algo parecido, mas ele quer elogiar até quem está melhor, mas competir com ele, uma disputa desnecessária, porque o que é seu é seu, o que Deus tem que te dar, lhe dá. Se você buscar, você alcança. Ira, ela vem da raiva, do ódio. Como que pode um cristão ter raiva no coração, ter ira, ter ódio? E o pior, que olha, público nesta noite, a maioria é mocidade. Você guarda no teu coração o que vem vindo aqui agora. Você vai falar assim, eu viajei tantos quilômetros para ouvir isso. Depende do que você entende sobre isso. Porque os quilômetros que você viajou não se compara com os quilômetros daqui até o reino do céu. E se você ouvir aqui, você vai para lá. Aleluia. Meu Deus. Iras. Isso aqui é grave. Porque tem moço e moça que fica irado com o pai e com a mãe, e desacata o pai e a mãe, e ousadamente pergunta para a mãe: por que eu vim ao mundo? Você veio porque Deus te deu a vida, mas Ele pode tirar a hora que você quiser. Não é teu pai e tua mãe que é culpado, eles apenas se amaram, mas a vida é dom de Deus. Você é fruto da criação de Deus. Se você quiser, o Senhor fecha a tua narina e acaba com tudo isso. A sua valentia, Ele tira. Irado, iracundo, desrespeita, tem ódio com as pessoas. Tem pessoas que têm ódio, raiva da própria vida. Acorda, já tem raiva. Vocês já viram isso? Acorda já nervoso, porque acordou. Devia ficar descansando para sempre, né? Até a volta de Cristo. O Senhor ainda dá uma oportunidade para ver se conserta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pelejas, E da glória. peleja, contenda, confusão, aquela coisa de
de lutar, de batalhar, não pelo propósito, mas com capricho. Perdoe, eu vou usar uma palavra que não muito própria, mas é adequada ao contexto. Briguento. Tem gente que gosta de uma briga. Peleja, que pena, está se enganando. Ah, mas comigo é assim, comigo eu não deixo passar. Que pobre e miserável é você. Dissensões é o que gosta da confusão, gosta de armar confusão entre família. Não tem como, chegou, a confusão está junto. Falou, a confusão é armada. Não consegue ficar quieto em algumas ocasiões, perde a oportunidade de não falar. Dissensões causam separações em famílias, até de casais, por fofoca, por maldizeio. Heresias. O que é heresias? É quando se levanta contra aquilo que Cristo nos ensinou, mandamento sagrado, doutrina sagrada. Agora, por exemplo, estamos lendo isso aqui, que é uma palavra de Deus, uma doutrina, e você, alguém pode estar se levantando contra esse ensinamento. Isso é uma heresia, porque está escrito aqui. Está escrito aqui. Estamos falando algo fora da palavra? Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é interessante? Nós não estamos aqui defendendo instituição, não estamos defendendo religião, estamos defendendo o que está dentro das Sagradas Escrituras. Mas o mais interessante é que quer ficar aqui e se incomoda onde está. Mas por quê? Para quê? Para quê? Olha só os frutos da carne, será que não está praticando eles? Ora, sinta-se bem onde você se sente bem. Nós estamos bem aqui, então fique aqui, não está? Ah, mas não se pode falar isso no púlpito, não pode? Não estamos falando nada fora da palavra? Não. Então vamos na palavra? Senhor, esse discurso é pesado, olha, está todo mundo indo embora. O que o Senhor falou? Vai você também. Para que complicar o fácil? Para que complicar? Seja feliz onde você acha que está certo. Nós cremos nisso, nós vamos ficar aqui. Inveja é aquele sentimento que você não está contente com o que tem e também não concorda que alguém tenha o que você quer ter. E se ele tem é porque está na mão errada, tem que ser comigo, não com ele. Inveja, o invejoso sofre demais, sabia? O invejoso sofre, ele não dorme, não tem sossego, o olho dele não para, ele olha, ele não aceita, ele não concorda. É incrível. E a inveja não está relacionada ao poder social. A inveja é um sentimento mesmo, é uma doença. Porque tem muitos que são abastados e tem inveja da paz na casa do pobre. Glória a Deus. A inveja manifesta de várias maneiras e ela é fruto da carne. Contentemos com o que Deus nos dá. Não deixe de lutar pelos seus desejos, mas não se revolte pelo que não tem. Lute, mas não se revolte. Glória a Deus. Homicídios. Homicídio é tirar a vida. Homicídio é tirar a vida. E aqui tem uma extensão nessa palavra. E aqueles que querem tirar a própria vida, que é o suicida, está dentro do homicida. A vida é um dom de Deus, é graça de Deus. A vida temos porque Deus nos deu, não temos o direito de tirar a vida. E dentro da palavra novamente, quando Cristo foi crucificado e morto na cruz, ele venceu a morte e o inferno. No momento em que ele venceu a morte e trouxe consigo a chave da morte e do inferno, ninguém tem o direito de pedir a morte. Está com Cristo, a morte está com Cristo e a vida é Cristo. Glória a Deus. Se formos entrar nisso, irmão, o homicídio é um pecado, é o fruto da carne, e os que matam o próprio irmão com a língua. Bebedices, frutos da carne. Bebedices é a embriaguez, a bebida desordenada que tira de si
a consciência, o equilíbrio, não consegue nem caminhar até o seu veículo, até a sua casa, não consegue raciocinar, começa a servir de chacota no meio de amigos. Isso é bebedice, é fruto da carne, tira de você o brilho de um homem de Deus, de uma mulher que serve a Deus. Isso Deus não se agrada. Glutonarias, a mesma coisa, comer excessivamente, de forma desordenada, alguma coisa, ou alguma iguaria, é glutonaria, é um pecado capital, o próprio homem reconhece isso. E olha aqui, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está escrito aqui, não herdarão o reino de Deus. Coisas semelhantes a estas. Que coisas são essas? Tem um monte de coisas iguais a estas, várias coisas iguais a estas. Nós vamos aqui citar uma ou duas, apenas por conta do tempo. Mas vejam vocês, quando vamos na lascívia, nós podemos entrar dentro desse campo, na pornografia, uma prática que desagrada a Deus, desrespeita o Criador e desonra o teu corpo. Porque se estar com uma prostituta, você se faz como tal e se contamina, no momento em que você está na pornografia, o pecado não gera na carne, mas no coração e na consciência. A carne é uma consequência. Glória a Deus. Aos jovens vem esse ensinamento: fuja, para que a tua carne não se contamine. Aos casados, teu casamento fica maculado, porque quer trazer para dentro de um leito santo o que ali falsamente é apresentado por uma fantasia que não é real, fruto da carne. Glória a Deus. Apertou? Vamos apertar mais. Glória a Deus. Ah, é o primeiro culto do ano, a igreja está lotada. O que vamos fazer? Primeiro culto do ano. Isso aqui é para nós, para Deus. O templo de Deus é eterno, não tem calendário no céu que ele fala, virou o ano. Hoje é para comemorar isso. Não, o Senhor é eterno. Lá é eterno. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Dentro disso aqui, das quais coisas vos declaro que não entrarão no reino de Deus, vamos entrar aqui em outro assunto muito bem entendido. Ninguém entende. Nós, por exemplo, nós não nos tatuamos nosso corpo por conta da palavra, não usamos piercings, nós não fazemos isso segundo a palavra, não praticamos o homossexualismo, o lesbianismo por conta da palavra. Agora entenda uma coisa, o mundo caminha para esses movimentos sociais e as liberdades civis do cidadão. E nós não estamos aqui para discutir política, não estamos aqui para discutir leis, não estamos aqui para discutir direitos civis. Tanto é verdade que se você é praticante destas coisas, nós vamos dizer o seguinte para você, e alguém vai se chocar, mas não se choque, espere. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Mas o irmão está dizendo que se tem aqui no nosso meio uma pessoa que pratica homossexualismo, lesbianismo, seja bem-vindo. Sim, seja bem-vindo como cidadão. Você aqui tem que ser acolhido e ninguém desrespeite. Glória a Deus. Tem mais essa, ninguém desrespeite. Se chegar alguém aqui todo tatuado, seja bem-vindo, ninguém desrespeite. Mas então como é que fica a palavra? A palavra não muda. Nós estamos te recebendo como cidadão daqui, mas os céus, está escrito aqui, nós vamos ler outra vez, tá? Não herdarão o reino de Deus. Aqui nós não temos como mudar. Seja bem-vindo entre nós, mas lá o assunto é diferente. Então nós não podemos confundir as coisas. Como pessoa, pai, se na tua casa tem algum filho que enveredou por esse caminho, não despreze o seu filho. Mãe, não coloque para fora a sua filha por uma opção que ela escolheu. Isso é opção dela, isso é opção dele. Abrace e receba seu filho segundo a carne, mas segundo a palavra, Deus ama o pecador. Se você está ouvindo isso aqui e você não batizou ainda, e você crer em Jesus Cristo como seu Salvador e obedecer às águas, teus pecados são perdoados, como os nossos foram.
prática disso a palavra condena. E aí não tem jeito. Ah, mas a lei permite o casamento entre nós. Case. Mas aqui a palavra não muda, continua sendo a mesma. Céus não entra. Glória a Deus. Se você não se for de acordo à palavra, se você receber a palavra e crer nela, ela, enquanto palavra, te sara, te cura, te liberta, te purifica, Glória a te Deus. salva. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vícios também nos separam de Deus. Aí nós falamos vício, vamos lá para as drogas. Todo mundo sabe que droga é vício, mas tem vícios sociais que nós não falamos aqui. Tem vícios que nos fazem afastar de Deus. E vocês hoje estão aqui ouvindo isso aqui. Tá ficando interessante o assunto, né? Glória a Jesus. Aleluia. Tem vícios tecnológicos. Tem vícios que nós praticamos na sociedade, está inserido no meio da sociedade e pouco se fala, e nós precisamos abrir os nossos olhos para que o inimigo não nos deixe cego. E nesta noite, como Deus está dando de explicar esses assuntos para a nossa mocidade, o fim é: abra o teu olho e veja com os teus olhos se em algum momento desta explicação que Deus tem dado aqui hoje, você está desagradando a Deus. Se você está, ninguém está dizendo para você aqui, não vai entrar no céu, porque a porta do céu, quem está com a chave dela não é ancião, não é pastor, não é bispo, não é nenhum homem. A porta do céu está nas mãos de Deus. O juízo está nas mãos de Deus. A nós cabe anunciar como você pode fazer para agradar a Deus. O agradar está em você, o salvar está em Cristo, mas nós temos que falar a verdade para você. E a verdade é essa aqui. Glória a Deus. Então, se adeque àquilo que estamos falando. Esse algo em você e em mim é condenado por este conselho desta noite. Permita que esta palavra possa nos limpar, e na limpeza da palavra com água limpa saiamos daqui melhores. É isso aqui que é o motivo da nossa reunião solene na presença de Deus, porque vocês acreditem ou não, mas se nós encerrássemos o culto agora, cremos pela fé que muitos daqui já estão com a sua consciência ativada e colocando diante de Deus e dizendo: Senhor, nisso aqui eu preciso corrigir. Se você se humilhar, o Senhor chega aí. Aleluia. Por que, irmão? Porque se não fosse de Deus esse conselho, não havia em vocês a manifestação do Senhor na vossa boca, mesmo porque nós não estamos aqui fazendo nenhum movimento diferente, senão explicando e ensinando a palavra, que é a nossa missão, ensinar a palavra, advertir, redarguir, mostrar, e é o que estamos fazendo nesta noite. Você aceita isso? A mocidade aceita este conselho. Glória a Jesus. E quem dera, ainda que a situação esteja tão contra a palavra, entenda esse conselho. Se hoje você veio aqui, guarde no seu coração. Se você viesse aqui e contasse a essa multidão as tuas obras, com certeza seria condenado ou condenada, porque nós humanos, nós não somos perfeitos, e é muito mais fácil nós apontarmos o dedo do que nos ver na condição do próximo. Mas como esta oportunidade é dada por Deus à tua alma, essa multidão nem sabe o que você faz, e se souber, pouco importa, porque o que importa é que Cristo, dentro deste conselho, pode olhar para você como aquela mulher que foi pega no ato de adultério
E a lei dizia: morre apedrejada, com pedrinhas pequenas de preferência, para que o seu sofrimento seja maior na sua morte. E veio aqueles homens que usavam com certeza das oportunidades para o adultério, e veio acusar uma mulher indefesa. E o Cristo que hoje está entre nós, antes de dar resposta para eles, continuou escrevendo na areia. E a mulher ali esperando o juízo. E os homens, um para lá, outro para cá, outro acolá. E de repente ele parou, olhou, cadê? Não tinha ninguém. Mulher, cadê os teus acusadores? Eles foram embora. Eles foram, eles te acusavam? Se eles não estão aqui, não vou te acusar. Pai, não peques mais. Eu te recebo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mocidade, esse é o conselho que Deus traz nesta noite. Não dá para segurar aquilo que vem no coração. Se nós pudéssemos agora, aqui tem vários cooperadores de jovens e menores, eu vou fazer uma pergunta só para saber, como curiosidade, tá? Isso aqui é uma novidade na aula. Quem são os cooperadores de jovens presentes aqui? Só se levanta, só para eu ver quantos estão. Glória a Deus. Maravilha. Tem mais algum aí? Atrás. Tem bastante. Se vocês pudessem agora, cooperadores de jovens e menores, pudessem agora abraçar essa mocidade da vossa comum congregação, os que vão lá, e dizer para eles: continue. Vocês fariam isso com todo o vosso coração? Qual é o desejo do cooperador de jovens e menores? Que amanhã cedo eles estejam todos perto de vocês, recitando, orando, às vezes tudo bem desajeitado. Se fosse lá um ancião, talvez não seria muito bem aprovado, mas o cooperador de jovens que quer vocês juntos, ele olha e fala: Senhor, tem misericórdia, mas eu vou abraçar. Vem ali e abraça. Então, o sentimento de um cooperador de jovens, na condição que ele realmente exerce, sintam-se abraçados. Sintam-se acarinhados. É como eles estivessem dizendo bem pertinho do vosso ouvido: o Senhor Jesus te ama tanto, 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 que eu quero eu e você entrar no céu junto. Vamos servi-lo. Nessa comunhão que nós estamos, a hora já vai indo. Que dó de ver esse relógio andando tão rápido. Parece que ele corre. Nós temos que aguardar a palavra, o conselho. Mas está tão bom estar aqui, que hoje, se passar um pouquinho, alguns minutos, vocês não ficam tristes não. Glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém.